E hoje a gente tem a grata satisfação de termos aqui conosco a doutora Alessandra Mendes, ela que vem falar sobre um assunto tão importante. Ela é fonoaudióloga, especialista em audiologia, especialista em longevidade e reabilitação auditiva, neuropsicóloga e gerontóloga. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda. Boa noite, agradeço o convite. Espero cooperar com vocês, com a melhoria da qualidade de vida, não só dos policiais militares, mas da população em geral. Mas fala um pouco mais sobre como que é esse trabalho realizado, a audiologia, para que quem está nos assistindo conheça um pouco mais. A audiologia ela é uma especialidade da fonoaudiologia, no qual nós tratamos tanto da detecção da perda de audição, no caso, como também da melhoria, no caso com a reabilitação auditiva, usando aparelhos auditivos e outros tipos de equipamentos que podem melhorar a qualidade de vida através da audição. E realmente a detecção ela é bem demorada. Na nossa população ela é bem longínqua, eu posso dizer, né? Que as pessoas não gostam de visitar o audiologista, normalmente não está no seu check-up anual visitar um audiologista. E o exame auditivo geralmente é feito quando se nasce, quando a pessoa nasce, que faz aquele teste da orelhinha, e depois pronto, não se faz mais. A não ser que eu tenha um sintoma que comece a me incomodar muito. E às vezes dá pra gente até de forma preventiva evitar que cheguem em situações que realmente quase que irreversibilidade, né? Se fizer esse acompanhamento, se fizer esse tratamento, vale a pena. Sim. O ideal é que você faça o exame de audição, que hoje é obrigatório, né, ao nascimento da criança, e que anualmente seja refeito. Por quê? Porque aí sim eu vou ter um controle desse aparecimento dos sintomas. E se eu tiver uma perda de audição, quanto antes eu iniciar a reabilitação, melhores são os resultados. E é isso que a gente fala, a gente alerta para tudo isso, porque vale muito a pena a gente ficar atento em relação a isso. Às vezes vai no dia a dia, a rotina, né, Sena? Vocês ali, enquanto tava na viatura, às vezes o rádio... Agora fica mais no celular, mais o rádio, é o barulho da sirene, tudo isso, os decibéis acima, atrapalha ali no dia a dia. Meu ouvido fica o tempo inteiro apitando. Porque o que acontece? Quando você trabalha num ambiente de extremo estresse, como é o de um policial militar, ele acaba se acomodando naquela situação. Ele não começa a perceber os sintomas que o próprio corpo dele começa a dar, né? Então, normalmente as sirenes das viaturas, o próprio rádio, né, de dentro da viatura, ele tem um volume muito alto. E eu vejo que geralmente eles colocam mais alto ainda. E como que a gente pode fazer para cuidar, doutora? Tem algumas prevenções, isso só se dá, essa perda auditiva, tem algo que gera, ela é hereditária ou ela só acontece por quando tem disponível assim, muito barulho? Como que a gente pode detectar isso? Alguns fatores, eles são fatores de risco para a audição. No caso, ficar com o ouvido, né, em constante excesso de sons muito altos, e isso pode sim desencadear uma perda auditiva. Claro que tem o fator genético, né? 70% ou mais das perdas auditivas são com fatores genéticos. Tanto que quando a gente avalia um paciente acima de 60 anos, que eu vou averiguar os filhos, geralmente um dos filhos apresenta também a mesma característica de perda. Se a sua mãe tinha uma perda de audição que agravou para uma perda severa, possivelmente, é necessário que todos os filhos averiguem, porque tem o fator hereditário, como foi dito, né? Isso é muito importante. Fatoridade? Fatoridade ele influencia, doutora? Então, fatoridade, ele influencia sim. Nós temos um tipo de perda de audição que ele que chama presbiacusia, que ele vem do envelhecimento do sistema auditivo central. No entanto, a presbiacusia, ela é um índice muito baixo. Então, assim, as pessoas associam a perda de audição à idade. E isso sim, não é verídico. Realmente. Por quê? Porque não faz parte do meu desenvolvimento, do meu envelhecimento, perder a audição. Né? Tem outros fatores que vão fazer com que normalmente fator hereditário, genético, com que eu desenvolva essa perda de audição. No entanto, não é o meu envelhecimento que vai fazer com que essa perda agrave ou não. E as pessoas acham que é inerente do envelhecimento. Eu escuto muitos pacientes às vezes a gente vê muita pessoa mais idosa que usa o aparelho. Mas por quê? Que você acha que as pessoas com mais idade é que usam o aparelho?
Fica uma pergunta, né? Eu Porque normalmente quem é mais novo, ou ele não tem o diagnóstico, porque o diagnóstico precoce não acontece no meio da nossa população, é muito baixo a quantidade de pessoas que procuram ajuda com menor idade, por controle ou por prevenção, né? E aí, quando eu vou procurar ajuda, eu já estou com uma idade mais avançada. Por quê? Nós também temos, falando agora a parte gerontóloga, né? Nós temos em mente que quando a pessoa envelhece, não, eu vou proporcionar a ele uma melhor qualidade de vida. Aí começa a levar em todos os médicos possíveis e inimagináveis, né? Quando que isso tem que ser feito? Desde quando você começa o seu processo de envelhecimento, que é quando? Desde quando você nasce. O meu tá longe, então. Tá novinho, né? Adolescente ainda. E tem a questão da vergonha de usar aquele aparelho. Eu queria também que a senhora dissesse se existem hoje aqueles aparelhos assim mais discretos e tudo. Porque eu sei que eu ouvia, em algum momento da minha vida, eu ouvi alguém dizer que aquele aparelho, ele era assim, as pessoas bem evitavam porque, né? Além do desconforto... além do desconforto, a pessoa não queria reconhecer... Que as pessoas vissem que ele tinha um problema de audição. Mas tem também o ruído, que é muito forte. Eu cansei de ouvir. Minha mãe, às vezes, aparelho, né? Do aparelho. Assim, nós trouxemos a doutora Alessandra Mendes aqui. Talvez não é uma conversa que você queria ouvir, né? Mas trouxemos ela aqui para você entender da importância que é. O ruído do rádio vai atrapalhar o seu ouvido, a sirene vai atrapalhar o seu ouvido, enfim, as ocorrências, os estampidos dos tiros vai atrapalhar, e geralmente a gente não tá nem aí. Verdade. Só vai procurar quando tá todo lascado. Então nós trouxemos ela aqui